Olá, você! E aí, como foi a prova? Diga pra mim, a prova do DPE aconteceu e eu quero saber do seu resultado. Ontem eu tive uma notícia maravilhosa, o Gabriel veio falar pra mim, professora, gabaritei português. Olha que felicidade que eu fico! E você ainda não me contou. Venha me contar, olha, não tem meus contatos? Basta que você entre no meu Instagram, que é @lu_sartori com i lá no final, e fale comigo lá no privado. Quer fazer parte da minha comunidade do WhatsApp? Entre em contato comigo pelo WhatsApp 11 93 774 0268. Eu coloco você na comunidade para vocês sabendo dos eventos gratuitos que eu costumo promover. Envio os materiais com antecedência pelo grupo. E aí você pode assistir as lives. Claro que é tudo gratuito, eu faço tudo pelo YouTube. E é muito bacana de ter você comigo. Porque, veja, você pode passar nesse, mas você pode passar no DMPU, que vai acontecer daqui a pouco, pode passar em algum outro mais pra frente, pode querer outro. Enfim, eu estarei sempre aqui para ajudar você a conquistar o seu desejo. Bom, vamos lá. O Gabriel me disse que a questão 7 para ele foi a mais difícil. E você? O que você achou? Conta para mim também. Veja, eram 7 questões de português com um texto gigante, é aquilo que eu falei para vocês, né? Veja, leiam primeiro os enunciados das questões, comecem pelas questões objetivas, as práticas, não comecem pelas de interpretação, certo? Então você poderia ir, por exemplo, primeiro para a questão de número 7. E você sabe que a questão de número 7 é aquela de redação. Aquela que você tem que assinalar que não apresenta erro algum e que ela é lógica, que ela faz todo sentido, é a melhor redação. Melhor redação, gente, é aquela que é clara, que você leu de primeira e entendeu tudo que estava escrito e que não existe nenhum erro gramatical no item. A FCC, dentro da tradicionalidade dela, eu diria que ela põe sempre algum errinho ali para você pegar. Basta, olhos de águia. Eu vou mostrar isso para você, que essa questão 7 até era fácil de você responder. Poderia ser, veja, a depender de como você olhasse para ela. Nas questões de melhor redação, é sempre você olhar primeiro a leitura do texto, objetivando achar erros gramaticais, certo? Porque se você ler primeiro com esse objetivo, você já pode pegar um primeiro erro e eliminar o item sem ficar se preocupando tanto com a leitura dele todo. Começamos por aí. Depois a gente tinha uma questão de concordância, que eu a considerei relativamente simples de ser feita, depois você me diga como eu falei. Havia a questão de funções do ser. Aquela foi interessante, não é? Ele queria saber a função do ser. É bem raro uma questão dessa em FCC, mas aconteceu e a gente viu isso em aula. Aliás, tudo que está lá foi visto em aula. Depois a gente teve questão de coesão, bem típica das provas atuais de FCC, e depois 3 questões de interpretação. E é aquilo que eu falei. Eu não vou começar a correção da prova pela última questão, mas eu, candidata, resolveria a prova de trás para frente de português com certeza. Porque eu falei, você vai para as assertivas primeiro, para aquelas que são pontuais e são gramaticais, por exemplo, e depois você se preocupa com o texto. No meio desse caminho, você acharia a questão número 5, que pede para você verificar pronomes e suas referências nos parágrafos 8 e 11. Olha só, você iria direto ao 8º e 11º parágrafo, não é? E já encontraria as respostas, sem ter lido o texto antes, sem ter ficado cansado ou cansada. Isso dá mais lucidez para você responder as questões, sim ou não? Pois é. E aí você viu, veio um texto longo, não é? Veio um texto longo, poxa vida. E aí eu vou falar para você, olha, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr na questão de número 3 primeiro, para você ver como que eu propus que você fizesse a prova. Então, a gente tem na questão número 3 o seguinte, olha só. Em relação à inteligência artificial, é correto afirmar que o autor... Então, veja, o texto era muito grande. Então, se você fosse ao texto, né, primeiramente, para depois chegar aqui a pergunta, você ia ter de voltar ao texto para ver o que ele falou em relação à inteligência artificial. Então, seja esperto, seja esperta. Se ele está falando para você ver o que é correto afirmar em relação à inteligência artificial, já fica pensando se essa visão é positiva ou negativa e procure isso no texto. Marca isso do jeito que eu fiz.
Você está com a prova inteira na sua mão. Aqui na 2, sobre o texto de Gleiser. Veja, o texto de Gleiser é correto afirmar que o autor. Então, aqui ele está falando do texto. Claro, você tem que confirmar se esse nome é do autor, viu? Porque a FCC vive confundindo candidato e candidata, fazendo o quê? Citando o nome, por exemplo, de uma autoridade que foi citada no texto, mas que não é o autor do texto. E aí faz um recorte nele. E você pode extrapolar, pensando, por exemplo, que a opinião do autor é a opinião daquele autor que foi citado pelo próprio autor do texto. Entende a confusão? Então, você teria de confirmar o nome do autor deste texto aqui, que de fato, olha lá, é ele, né? É isso. E aqui, eu falei Gleiser, tá certo. Aqui na primeira questão você tem, depreende-se da leitura do texto que a citação "O homem em Deus em ruínas" é usada por Marcelo Gleiser para mostrar o quê? Então, veja, a gente já confirmou o nome do autor. Veja, a questão de número 2 é para você afirmar o que é correto de acordo com o texto dele, e essa aqui é o que ele quis dizer com essa citação. Onde ele quer chegar? O que ele quer mostrar com essa frase? Então, veja, olha a diferença. Eu já sei o que eu tenho que afirmar sobre o texto, ou seja, essa questão me obriga a ler o texto todo, sim, mas eu sei que eu tenho de achar que o ponto de vista dele sobre inteligência artificial, por causa da questão de número 3, que eu já circulei lá no meu caderno de provas, está entendendo? E aqui eu já sei que eu tenho que prestar atenção a essa citação dele aqui, ó, "O homem Deus em ruínas", porque eu tenho que saber o que ele quis dizer com isso, com essa frase, o que ele quis mostrar, certo? Pronto, já tenho 3 focos aqui. E eu já deixei o texto todo marcado para a gente poder fazer uma leitura mais célere do texto, tá bom? Então, olha, Medo do Futuro 2, achei interessante isso, a ascensão da inteligência artificial. Então, observe que o título do texto, ele traz sempre para a gente, veja, a essência que o texto vai apresentar. Então, o texto fala sobre a ascensão da IA, certo? E isso como um medo do futuro. Então, o medo do futuro que temos agora é justamente o quê? Essa ascensão da inteligência artificial. Tudo bem? E aí a gente vai ver como ele vai tratar isso. Ele começa citando a ciência. A ciência que poderia desafiar a morte, agora, ó, no presente, combina tecnologias digitais aliadas à inteligência artificial e à engenharia genética. Aí a gente tem que ler o texto para entender o que ele quer dizer com isso. Então a gente tem assim: o homem em Deus em ruínas. Opa! Tá aqui já no primeiro parágrafo que eu tenho de achar na primeira questão. O homem é um Deus em ruínas, escreveu o americano Ralph Waldo Emerson no século XIX, desde que nossos antepassados distantes contemplaram pela primeira vez a dimensão divina. Veja lá, vivemos uma divisão profunda, olha, entre o nosso lado animal e o nosso lado capaz de imaginar o eterno, o que ele chama de natureza dual, entre o animal e o semidivino, o mortal e o imortal, é a nossa característica mais marcante, tema de grandes livros e pensamentos filosóficos. E hoje é também tema que inspira várias pesquisas científicas de engenharia genética, engenharia artificial. Será que a ciência vai ser capaz de transformar o ser humano a ponto de redefinir nossa relação com a morte? Então, até aqui, já dá para a gente imaginar por que ele está falando que o homem é um Deus em ruínas. Porque, veja, nós nascemos com essa divisão desse nosso lado animal e o lado capaz de imaginar o eterno. Que aí ele vai trazendo essa natureza dual entre o animal e o semidivino. Por que ele chamou de semidivino? A gente sempre tem que prestar muita atenção ao vocabulário por causa disso. Porque é mortal e imortal. Nós temos esse lado dual. Nós estamos aqui vivos, mas somos mortais, certo? Por isso nós temos o lado animal, que está aqui fisiologicamente sendo falado, e o semidivino, que é a nossa centelha divina, ok? Só que Deus é eterno, vamos falar assim. E o homem, não. O homem, ele é fisicamente mortal, a
apesar de ter o lado imortal, que é a centelha divina, que é a alma, o espírito, como você julgar, não é dentro da sua religião, sua maneira de pensar. Mas ele falou de uma forma bem abrangente, partindo do conhecimento e não de ponto de vista religioso, tudo bem? Então nós temos mesmo o lado animal, que é esse lado físico e racional ao mesmo tempo, e o seno divino, o seno divino que é a imortalidade da alma, mas não do corpo. E aí ele fala que isso é um tema muito inspirador, e ele fala, por que ele põe em pergunta isso? Ó, será que a ciência vai ser capaz de transformar o ser humano a ponto de redefinir nossa relação com a morte? O que ele quer dizer com isso é o seguinte, como nós somos capazes de pensar, e nós gostamos da vida, nós não queremos morrer. Então, veja, nós somos esse ser dual, entre animal e ser divino, então por isso Deus, mas em ruínas porque nós morremos. A base é essa, nós temos um fim. E com isso, a gente já pode, então, pensar aqui na leitura. Na letra A, na leitura da questão, na letra A a gente tem, mesmo o ser humano tendo sido construído como uma obra perfeita, sim, nós somos perfeitos, tá? A semelhança de um ser dividido, não, nós não somos a semelhança de um ser dividido. É a semelhança de um ser divino, certo? E aí o texto não fala sobre ambição. Outra dica que eu dei para vocês às vésperas da prova, eu falei, gente, procurem nas questões de interpretação, buscar ver o que é que está errado naquele item. Não procurem o certo, procurem o errado a respeito daquilo que você refletiu. Veja, então, se o homem é um Deus em ruínas, é porque ele é divino, mas ele morre. Ele tem os dois lados, certo? Então ele é Deus, mas ele morre. Então a gente nasce para entrar em ruína, né? Ai, que visão pé, mas é. A gente nasce bebezinho lindo, maravilhoso, a gente cresce, mas a gente está caminhando todo dia para a morte. É uma visão negativa, mas totalmente verdadeira, e o homem não quer isso. Por isso a ciência buscando, travando uma luta aí contra a morte. Não é? Mas não fala dessa ambição de levá-lo. Não é a ambição material, por exemplo, que o leva à ruína. Porque é essa a ideia que fica aqui nessa alternativa. Na letra B, a gente tem, enquanto o ser humano não reconhecer sua dualidade, olha, mas nós reconhecemos a nossa dualidade. Veja, ele diz, pena que está aqui longe, né? Ele diz que é um tema de grandes livros e pensamentos filosóficos. Hoje também é um tema que inspira várias pesquisas científicas. Será que a ciência vai conseguir transformar? Aliás, eu não li aqui, mas ele fala, inclusive, de Frankenstein, lembra? Que ele diz que a ciência de ponta, na época, eu não vou ler tudo, mas a ciência de ponta na época era o uso das correntes elétricas. E tentou-se, então, fazer isso, certo? Então, ele deu um exemplo de que desde Frankenstein, que é século XIX, a gente vê o homem buscando a eternidade, certo? Então, o homem sabe que ele é dual, certo? Então, enquanto ele não reconhecer, ele não chegará à eternidade? Não, pelo que tudo indica, a gente não vai chegar à eternidade, vai depender da ciência e da tecnologia, que é disso que o texto trata. Na letra C, capaz de criar grandes obras, como é o caso do Frankenstein, como é o caso da ciência, por exemplo, o ser humano ainda precisa encarar a sua finitude. Encarar, não é que ele não tenha consciência. Claro, realmente a gente vai morrer, né? Embora sonhe com a imortalidade permitida somente aos seres divinos. É isso mesmo. Só é imortal o ser realmente divino. Nós não somos totalmente divinos, nós somos duais. Então, vamos falar assim, ó, é a melhor resposta que você tem até agora? Sim. Então, o que está errado na D? Lembra, invalida qualquer coisa que você viu que ou foi contraditório ao texto, ou extrapolou o texto. Isso aqui é uma extrapolação. Não fala de nós sermos divididos, que nós somos semelhantes a um ser dividido, é um ser divino. Não fala da ambição do homem. Eu não sei que você fala, mas ele não tem ambição de viver? Mas essa ambição vai levá-lo à ruína? É de outra ambição que ele está falando aí. Olha lá a ambiguidade da palavra. E aqui não reconhece a sua dualidade, não é verdade, porque se discute muito isso. O homem quer muito conquistar a imortalidade, porque ele sabe que ele vai morrer. Logo, ele sabe que ainda ele não é capaz de chegar à eternidade, certo? Então ele tem que encarar, eu morro. Entendido? E essa imortalidade é só para quem é divino. Nós não somos divinos. Bom, na letra D,
Você tem, ao buscar a eternidade através da ciência, investindo na engenharia genética, da engenharia genética à inteligência artificial, o homem arruína a sua relação com o divino? Não, isso aqui é uma extrapolação, porque afinal de contas, desculpa, aqui é uma extrapolação e isso aqui é uma contradição. Eu queria mostrar isso para você. A gente conhece, é tema de livro, é tema de. Então, o homem já discute isso. Isso aqui é uma extrapolação. Não existe isso de nós arruinarmos a nossa relação com Deus. E na letra E, a tentativa de tornar o homem mortal, o conhecimento científico procura transformá-lo de espécie animal em ser divino. Não, o conhecimento científico não quer nos transformar em ser divino, não é? Não é essa a ideia. É só de ou prorrogar a morte ou nos tornar imortais, certo? Mas aí eu não vou entrar em discussão porque eu acho isso péssimo. Eu acho que a gente tem que morrer. Mas vamos deixar isso para lá. Sobre o texto, bom, aqui ele nos obriga a ler o texto todo, mas a gente tinha três que falava da inteligência artificial. Então a gente continua a leitura lá do texto agora. Era assim que você tem que fazer a questão. Percebeu que eu estou imitando você fazendo? Aqui eu já falei, nem vou ler, porque ele fala da Frankenstein. E aí você tem que hoje a ciência de ponta que poderia desafiar a morte combina tecnologias digitais aliadas à inteligência artificial com a engenharia genética, né? Dos vários temas correlatos, aqui eu pus de laranja o posicionamento dele. Veja, eu discuto aqui a IA e se devemos ou não nos preocupar com esse tipo de tecnologia. Não que esteja prestes a desafiar a morte. Não é sobre isso ainda, porque ainda está longe. Mas o seu impacto no mundo em que vivemos e no futuro da espécie humana, que deve ser considerado com cuidado e quanto antes melhor. Então, ele está falando da atuação da IA na nossa vida, certo? Por causa desse impacto que ela pode causar no mundo. E aí, vamos lembrar que ele fala que nós estamos dependendo dos computadores, certo? Que os computadores estão ficando, tô lendo só o que eu marquei, tá? Que os computadores estão ficando espertos, dominando o mundo um pouco mais a cada dia, tudo isso é verdade. Criar um vácuo perigoso no mercado de trabalho, porque a máquina vem desempenhando o papel de muita gente, então isso afeta a profissão ou a habilidade de muitas pessoas que precisam ser retreinadas. Olha a complicação, não é? Por enquanto, ao menos, a tecnologia digital está se apoderando do mundo porque nós assim queremos. A questão é se isso pode mudar. Ou seja, será que a inteligência artificial vai se apoderar de nós? Ela que vai tomar o rumo das coisas, que por enquanto é a gente que determina o que ela vai dizer, certo? E aí vem um dos problemas dessa conversa é como definir inteligência. Então ele fala que existe a IA do futuro, que é aquela que a gente vê nos livros, mas a do presente, que está muito longe daquela do futuro. Então a gente diria assim, graças a Deus, né? Por enquanto. E aí ele fala justamente que o ponto está aí. A inteligência artificial tomando muito espaço, apesar desse distanciamento entre a do presente e a do futuro. Bom, no parágrafo 9, você tem esse tipo de aplicação presente na IA não ameaça o futuro da espécie humana. Esse tipo, esse que nós aplicamos no presente, tá? Essa IA do presente, que governa lá algoritmos, porque nós usamos os algoritmos a nosso favor, certo? Então, nós que manipulamos a inteligência artificial e as tecnologias, é sobre isso que ele está dizendo. Então, por enquanto, a gente não tem ameaça. E ele, inclusive, veja, níveis atuais de IA, que não chamaria de IA, ou seja, ele discute que é inteligência, portanto, porque ela não é inteligente, ela obedece aos nossos comandos, cumprem funções especificadas por seus programadores, portanto, não é inteligência, certo? Não tem autonomia ou intenção própria, por isso que ele não chamaria de inteligência. E essa situação pode mudar? É aqui que começa o problema, porque nós não sabemos a resposta. Porque a gente não sabe se a máquina pode desenvolver autonomia ou autoconsciência. E aí ele diz, por outro lado, aqui, avançar cegamente com a pesquisa de IA porque podemos, me parece profundamente irresponsável, porque ele está dizendo o seguinte, que nós estamos alimentando a IA demais. E a IA de menor porte causará sérios problemas sociais e definir no mercado de trabalho o tipo de habilidade e perícias que serão relevantes no futuro. E isso já está acontecendo, portanto, olha lá o posicionamento dele marcante é aqui.
Olha lá. Portanto, deveríamos estar criando salvaguardas com a função de garantir que as máquinas que criamos estão aqui para servir à humanidade e não para destruí-la aos poucos. Então, também existe essa outra destruição. Então, a primeira é de querer a imortalidade, não é? E a segunda é de alimentar muito a inteligência artificial, o que nos trará muitos problemas no futuro. E a gente não sabe isso aqui, ó. A gente não sabe a resposta. Portanto, criar esses salvaguardas seria prudente. Daí ele dizer que prosseguir com isso seria irresponsável. Então, veja, não era um texto muito difícil, ele era cansativo, você tinha que relacionar as partes. E aí você vem aqui, pense, ele está falando da IA como algo positivo enquanto nós dominamos, mas que a gente tem de tomar cuidado para que não nos domine, porque a gente nem sabe se ela é capaz disso ou não. Então, é melhor não alimentar muito essa chamada inteligência artificial, porque ele mesmo fala inteligência mais ou menos, né? Porque é o programador que desenvolve isso. Bom, na letra A, é correto afirmar sobre... vamos lá na inteligência. Peraí, vamos fazer a terceira primeiro. Em relação à inteligência artificial, é correto afirmar que o autor critica, defende, acredita, considera, reconhece. Muita atenção às questões que começam com verbos. Na letra A, ele critica o uso desse nome, inteligência artificial? Acabamos de ver que sim. Para a aplicação atual dessa tecnologia, sim, porque ela não é autônoma. Olha lá, porque ainda não seria autônoma, realizando apenas atividades previamente programadas. Isso é muito claro. Então, o que ficou errado nas restantes? Porque eu sei que a maior dúvida de vocês é assim, mas por que não pode ser aquela, professora? Vamos lá. Defende o seu desenvolvimento indiscriminado? Não, ao contrário, ele fala que se isso continuar vai ser irresponsável. Eu nem termino de ler o item, tá? Na C, acredita que seu uso só gerará malefício? Não, porque ela nos ajuda muito, desde que nós dominemos, certo? Na letra D, considera que a atual IA reflete a inteligência dos seus programadores, sendo, portanto, mais humana que artificial? Não, é totalmente artificial. O que ele desconsidera importante é o nome inteligência, né? Então, isso aqui é contraditório ao texto. Isso aqui é contraditório ao texto, isso aqui é contraditório ao texto. Olha lá. E na letra E, reconhece a importância do uso da IA em diferentes setores e defende, ó, cuidado com esse verbo, que há mais benefícios do que malefícios, tanto para os trabalhadores quanto para o mercado. Não, porque muito trabalhador vai perder seu emprego, vai ter que ser retreinado. Então, esses benefícios não são assim, em maior quantidade para os trabalhadores, não, certo? Então, só a letra A pode ser a resposta. Tudo bem? Você viu que quando eu vou grifando, que é isso que eu explico para vocês em aula, é para eu ir grifando as ideias mais importantes de cada parágrafo, porque você viu que eu li praticamente o que estava marcado por mim, para eu provar para você que aí você tira as informações importantes do texto. Porque você o leu, só que o fato de você marcar as ideias importantes faz com que você enxugue o texto para você. Concorda? E sobre o texto, então, no todo, o que é correto afirmar? O autor admira, teme, considera, acredita e acredita. Vamos lá. Ele admira a obra Frankenstein? Não é sobre a admiração dele da obra. Ele está falando da tecnologia de ponta lá no século XIX, não é? Que já usava a ciência de ponta da época para trazer a imortalidade. Então, ele não fala de admiração, certo? Não. E ainda ele fala, né? Teria divulgado o conhecimento científico que permitirá ao homem chegar à imortalidade? Não, era aquela tecnologia de ponta que eles acreditavam que poderia trazer a imortalidade, mas isso não foi real. Então não tem essa admiração para começar. Na letra B, teme, existe um temor dele, que as novas habilidades desenvolvidas por computadores tornem o trabalho humano substituível? Sim. Impactando negativamente a sociedade? Sim, isso que tudo é verdade. C, considera a inteligência artificial promissora, porque em breve ela permitirá que o ser humano viva para sempre? Não, a gente não sabe a resposta, nem se ela vai ter autonomia nem nada, e ele não fala que vai trazer a imortalidade para a gente. Na verdade, o que ele diz é o seguinte: nós somos finitos, nós não somos divinos, né? Na D, acredita que mesmo que a inteligência artificial substitua alguns tipos de trabalho, ela dependerá da ação humana para existir?
não se sabe a resposta sobre isso, certo? Isso aqui é contraditório ao texto. Isso aqui também é contraditório. Achei interessante como ele usou bastante. Isso aqui é uma extrapolação. Ele usou bastante a contradição de saberes, ele usa muito a extrapolação. Na letra E, acredita o sucesso da IA à competência dos programadores e ao compromisso que eles têm com a ética científica? Não, ele não está acreditando nesse sucesso da inteligência à competência dos programadores, não é nada disso, certo? Não existe esse crédito, isso é uma extrapolação, nem vou escrever. Maravilha? Pronto. Agora vem as questões básicas. Essa daqui, questão 4, muito simples. Você tinha de ler aqui, ó. 8º parágrafo. Um dos problemas dessa conversa é como definir inteligência. Existe a IA do futuro, aquela que vemos nos filmes e nos livros de ficção científica, ou seja, a IA do futuro. Então, você já sabe aqui que aquela, 8º parágrafo, se refere à IA do futuro. É assim que você tem que fazer, ó, para não se confundir. Depois tem o dela, continua lendo. E a do presente, a inteligência do presente, que está muito longe dela, ou seja, a do presente está muito longe da do futuro, que é isso que a gente entendeu mesmo, ainda ele falou, ainda bem, certo? Então aqui, já eliminamos a letra A, ficamos com a última, e aí a gente vai para o emprego do pronome relativo, que serão relevantes no futuro, no 11º parágrafo, tá aqui, ó. A gente tem, causará sérios problemas sociais, redefinindo o mercado de trabalho e o tipo de habilidades e perícias que serão relevantes no futuro, ou seja, habilidades e perícias que serão relevantes no futuro. Só elas que serão, aqui, como diz o texto, relevantes, porque vai depender das habilidades que nós temos e que a máquina permitir que nós mantenhamos essas habilidades em uso, porque elas já estão desempenhando muitas habilidades humanas, certo? Era uma questão bem simples do meu ponto de vista. Depois eu quero que você me diga o que você achou. Letra C mesmo, né? Tudo certinho. Aqui, função do C. Ó, a tecnologia digital está se apoderando do mundo. Antes, peraí que eu estou afoita por causa do tempo, mas veja lá. Analise as afirmações a respeito da palavra C em destaque nos trechos. A tecnologia digital está se apoderando do mundo. Ela assume a partícula C, então, ou o pronome C, né? A função de partícula passivadora. Se você não soubesse definir a função desse C, né, que não outra, você teria que fazer aquilo que eu falei, ela troca pelo verbo ser. Por exemplo, a tecnologia digital está se apoderando. Então, ela está sendo apoderada do mundo? Não, é ela que está se apoderando do mundo. Veja, a tecnologia está sendo apoderada do mundo? Nem faz sentido você fazer essa troca. Se fosse que a tecnologia está sendo apoderada pelo mundo, tudo bem, mas do mundo não. O mundo não está, e olha, você lê o texto não diz que o mundo está tomando conta da tecnologia digital, mas que a tecnologia digital está se apoderando, tomando conta do mundo. Então, esse ser é só parte integrante do verbo, porque aqui nós temos o verbo apoderar-se, que é um verbo pronominal. No mínimo, você conseguiria definir que não é partícula passivadora, tá? Porque a tecnologia digital não está sofrendo a ação de ser apoderada. Tudo bem? É ela que está praticando a ação de apoderar-se do mundo. Muito bem. Se as tecnologias já se tornarem autônomas, isso é uma possibilidade, não é? Portanto, uma hipótese, uma condição, e se isso acontecer, vai ser um problema sério, de acordo com o texto. Então, revela a condição. É só trocar pelo caso. Caso as tecnologias de IA se tornem autônomas. Como eu ensino vocês a fazer? A trocar e, muitas vezes, fazer alguma alteração no verbo. Veja que a gente fez tudo isso em aula. Na 3, não sabemos. Se nós não sabemos algo, nós não sabemos isso. Certo? Se eu pude trocar toda a oração pelo isso, né, nós temos um C, que é conjunção subordinativa integrante, logo a oração é subordinada substantiva, o que a gente viu em morfossintaxe. E o que eu falei para vocês? O que é
imprescindível de vocês saberem que toda oração substantiva tem como função basilar completar o que falta na oração principal. Aí falta o complemento do verbo saber. Se nós não sabemos, nós, sujeito, não sabemos isso, nós não sabemos algo. Então, completou o sentido do verbo saber, portanto, a alternativa de resposta aqui é, de fato, a letra E, certo? Só 2 e 3 estão corretos. Na questão 6, o que você tinha que observar? Se a flexão do verbo destacado se devia ao elemento sublinhado. Questão de concordância, gente. Ao mesmo tempo, é uma função de reconhecimento do sujeito. Sempre é. Eu falo para você, questão de concordância pressupõe macetes gramaticais, mas também entendimento da frase. Né? Os macetes gramaticais eu vou dando e o resto fica por sua conta. Aqui eu vou só falar para você o que acontece. Ó. Essa natureza dual, né, entre o animal e o semidivino, mortal e imortal, essa natureza é nossa característica mais marcante. Marcante é um adjetivo. Não poderia ser o sujeito do verbo ser. Portanto, esse termo não leva o verbo ser ao singular, que é essa flexão de verbo a que ele se refere. Então, aqui era justamente isso, você observar singular ou plural, se você não percebeu, e o elemento sublinhado, então, deveria ser o sujeito, porque eu falo para você, quem manda no verbo é o sujeito, e somente o sujeito é a natureza, certo? O núcleo do sujeito é ele. Na letra B, quem continua sendo tão relevante hoje? Veja, 200 anos atrás, Mary Shelley publicava Frankenstein, ok? Um romance gótico que continua sendo tão relevante. Então, não é a Mary Shelley que continua sendo relevante, mas o romance gótico. É esse termo romance que leva essa estrutura verbal, né, para o singular. Tudo bem? Quem poderia efetivamente controlar o mundo? Ó, se as tecnologias de IA tornarem-se autônomas, aqui vem uma intercalação capaz de programar e de ter intenções próprias, essas tecnologias poderiam efetivamente controlar o mundo e não as intenções, certo? Na D, esse tipo de aplicação presente de IA não ameaça o futuro da espécie. Então, o que não ameaça o futuro da espécie? Esse tipo de aplicação não ameaça. E olha como a gente faz de aplicação presente, de IA. Eu tirei as intercalações e aqui eu lembrei você de como a gente eliminava os preposicionados. Eu não fiz com muitos pormenores a questão, mas eu mostrei que a gente fez esse raciocínio em aula, nas aulas de resolução de questão principalmente. Então, se você ficasse em dúvida em algum item, pelo menos a letra D, que era a mais simples de todas, você tinha que assinalar. É aqui que começa o problema. Então, quem é que começa? O problema. Ele é que é o sujeito. Aqui um advérbio jamais seria o sujeito. O problema começa aqui. Tudo bem? E outra coisa, né? Esse aqui nem tem validade, que é uma partícula expletiva. Olha lá, o problema começa aqui. Tá vendo? Mas só de aqui ser um advérbio já não poderia ser ele o elemento sublinhado que iria mexer na flexão do verbo. Certo? Sujeito e verbo em concordância. Por fim, a gente tem aí a questão de número 7, que eu vou marcar rapidamente para você o que era importante você ter percebido. Ó, está gramaticalmente correta a redação da seguinte frase. Aqui, ele foi direto para a gramática, o que eu achei mais interessante ainda, porque muitas vezes ele fala que é clara, correta, coesa, enfim. Ele põe uma série de adjetivos para você achar melhor a redação. Aqui ele já pediu descaradamente a gramaticalmente correta, certo? Bom, e aí eu vou falar para você, quando eu comecei a ler, não devemos temer a IA em si, mas sim adotar uma postura cautelosa e proativa. Veja, esse prefixo termina em O e a palavra primitiva começa em A. Quando nós temos letras diferentes entre o prefixo e o segundo elemento, né, que é a palavra primitiva, a gente não usa hífen. Só usa agora quando são iguais, como micro-ondas, que o micro termina em O e ondas começam em O. Eu eliminei o item por causa disso, mas eu quero mostrar uma coisa para você. Nós não devemos o quê? Temer a IA, mas sim, ó, adotar uma postura cautelosa e proativa em relação ao desenvolvimento e uso. Então, nós não devemos temer a IA, mas sim adotar. Eu quero que você observe isso aqui. Não devemos temer, verbo no infinitivo, mas sim
mas não devemos a tomar. Então, aqui veja, nós não devemos temer a IA, mas sim não devemos adotar uma postura? Porque veja bem, esse não devemos fica subentendido aqui. Então, essa estrutura não tem aquilo que nós chamamos de correlação, de uma relação lógica, que é o que a gente chama de. Me fugiu a palavra agora, menino? Mas não existe a correlação, então a gente não tem o paralelismo, que é o que a gente chama. Então, nós não devemos adotar a IA, mas sim, aqui tinha que ter assim, ó. Devemos adotar uma postura cautelosa. Ficou faltando tirar essa negação para fazer o paralelismo lógico, certo? Mas o pior está aqui. O pior não, mas o ideal está aqui, ó. Não só o medo excessivo pode impedir avanço tecnológico e traz benefícios significativos, como também, então não só uma coisa, como também a outra. Aí um exemplo de paralelismo para você ver uma correlação, uma relação lógica entre as partes do texto que garante a sua correção, certo? Bom, aqui na letra B, a gente tem novas tecnologias trazem benefícios à humanidade, ok. Tanto é crucial estar ciente dos riscos e desafios associados a quê? A inteligência. Eu vi a ausência da crase aí, já marquei errado e fui embora para a próxima questão. Mas eu quero mostrar uma coisa para você. Tanto é crucial estar ciente dos riscos e desafios associados à inteligência artificial usada atualmente, como o viés algoritmo. Então, ó, tanto é crucial estar ciente, tinha que ter um como também, olha lá. Tanto é crucial uma coisa, como também é crucial, aí faltou o verbo no infinitivo, tá vendo? Essa estrutura tinha que se repetir depois do como para haver uma estrutura correlata. Mas essa era a parte mais difícil de achar. Agora, essa ausência de crase não poderia falhar, porque aquilo que está associado a, e o substantivo inteligência é feminino com artigo, somados os dois, temos o acento grave a ser empregado aí. Estou chamando a atenção de vocês o que é mais crasso. Exponencial, gente, a letra C é com X, já marcou aí. E ó, crase com palavra em relação ao substantivo masculino e plural. Ou seja, impossível haver acento grave aqui, porque aí só existe a preposição. Letra D, tudo correto. Veja aí, na década de 50 havia muitas expectativas, não havia, porque o verbo haver tem sentido de existir, certo? Então havia muitas expectativas e, por fim, a falta do poder computacional e a escassez de dados limitaram o progresso. Então, como você pode ver, eu nem falei de pontuação aqui nem de nada, para ser bem clara e rápida, porque, como eu falei para vocês, o Gabriel me trouxe. A questão 7 foi a mais difícil, mas se você olhar com esses olhos, né, ou com esse olhar que eu fiz agora de pegar crase, concordância e já observar e ter continuidade lógica das frases, já ajudaria muito. Mas só a concordância, a crase e a grafia aí mataram. Tá certo? Então, forte abraço, até a próxima, porque eu já falei, estarei sempre presente. E eu já falei também dos meus contatos. É só falar comigo. Forte abraço.